Fala, Devs, beleza? Renan aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar vamos continuar o laço de repetição, tá? Vamos trabalhar agora o laço de repetição for. E eu trouxe três ou dois problemas, deixa eu botar aqui para vocês verem. Trouxe o seguinte problema. Faça um programa que peça 10 números inteiros, calcule e mostre a quantidade de números pares e a quantidade de números ímpares. O primeiro ponto que temos que ter em mente é que quando trabalhamos com laço de repetição, nós temos dois modelos. Nós temos o while, que é quando não sabemos a quantidade de elementos a quantidade de vezes que iremos repetir. Então, sempre que se diz, de 1 a n elementos, então você vai utilizar o while. Quando você sabe, tá? De forma explícita ou às vezes implícita, a quantidade de elementos que você vai a quantidade de vezes que você vai repetir uma operação, uma situação, então você usa o for, tá? Eu vou mostrar para vocês no código como é que ficaria a resolução desse problema. Tá? Faça um problema que peça 10 números inteiros e mostre a quantidade de números pares e a quantidade de números ímpares. Beleza, vamos lá. E aqui no código já não deixar para vocês já nesse formato, tá? No formato novo, se vocês perceberam, onde vamos rodar o main, tá? E o console é só clicar aqui, ó. Ok? Então vamos lá para o main. Então vamos solicitar 10 números. Lembrando, como é repetição, eu só vou solicitar esses 10 números o quê? Uma única vez, tá? Então eu vou ter aqui um for in, e o formato de eu criar um for, e aí o primeiro é esse, ok? Vamos começar a trabalhar for e definimos uma variável de início, tá? No caso i, in range, o range. E aí o range vai ser de quê? De 0 até 10. Então ele vai fazer isso 10 vezes, 2 pontos. Beleza. Dentro do meu bloco for, eu vou chamar a nossa variável. E como a nossa variável é uma inteira, eu vou aqui traçar o try, except, tá? Valor e erro. Porque pode acontecer um erro de valor. E vou dar um print. E vou dar um print dizendo variável ou valor inválido. Inválido. Se eu digitar um texto, o valor será inválido. E dentro do meu try, eu vou fazer a chamada do número, tá? O número recebe o quê? Recebe int, input, ok? Dá um zoom aqui para ficar melhor. Int, input, informe um número. E aí ele pede para dizer se é ímpar ou par, tá? E aí, para ser par, um número ele tem que ter o resto da sua divisão por 2 igual a zero. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, se o número resto porcentagem 2, resto porcentagem 2 igual a zero, então é um número par, beleza? Então, print número par. Vou botar o printf, né? O número abre chave, fecha chave, número é par. Se não, tá? Se não, é ímpar, beleza? Se ele tiver resto, então ele é ímpar. Ímpar, ok. E aí ele vai repetir isso aqui 10 vezes, tá? Vamos ver a resolução disso. Forme o número. 1. Número 1 é ímpar. 2 é par. 3 é ímpar. 4 é par. 5 é ímpar. 6 é par. 7 é ímpar. 8 é par. 9 é ímpar. 10 é par. E aí ele imprimiu os 10 números, tá? Beleza. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no problema e ver o que é que ele pede mais, se ele pede mais alguma coisa. Faça um programa que peça 10 números inteiros
calcule e mostre a quantidade de números pares e a quantidade de números ímpares. Ah, tá. É para dizer a quantidade, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora que nossa lógica está correta, que ele funciona para saber quem é o par, quem é o ímpar, eu vou criar uma variável aqui fora, tá? Fora do for. Vou dizer assim, ó, QTD ímpar igual a 0 e QTD par igual a 0, ok? Por quê? No lugar do print, eu vou ter o seguinte, eu vou ter QTD par recebe ou mais igual a 1, ele recebe ele mesmo e soma com 1. E o mesmo é válido para o QTD ímpar, tá? QTD ímpar mais igual 1, ok? E aí ele vai trazer para a gente a quantidade de números ímpares e a quantidade de números pares. Por fim, após ele fechar o for, após ele sair do for, aí sim eu vou fazer o que, ó? Print f, abre aspas, fecha chave, a quantidade existe, vou botar aqui um texto bem organizado, existem, abre chaves, QTD par, x números pares e x, e aí no lugar de x é só a fala, né, QTD ímpar, números ímpares. Beleza, ponto. E agora eu vou botar para rodar novamente. Vamos ver o resultado. Informe o número 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 números pares e 5 números ímpares. Se eu botar só a maioria ímpar, vou botar aqui, ó, 9, 9, 9. Só repetir, não tem problema. Só para saber se está funcionando o código. 9, 9 e o resto 8. 8, 8. Então, 3 números pares, que são 1, 2, 3, 8, tá vendo? E 7 números ímpares. Beleza. Então, veja aqui recapitulando, né? O for também é muito simples. Por quê? Nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando com range, tá? Então, o range nós definimos o quê? O espaço que ele vai repetir. Então, veja que eu sei a quantidade de vezes que eu quero que ele repita. Eu quero que ele repita 10 vezes. Então, eu digo, ó, vá de 0 até 10. Lembrando que quando trabalhamos aqui com o padrão mesmo de começar é o 0, porque até mesmo, vamos ver, é uma coleção de dados chamado lista, que ele começa a contar os seus dados de 0. Então, já para padronizar. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Vou trazer um outro exemplo um pouco mais trabalhado, né? Como vocês podem ter visto no início da aula, que é para poder fixar mais ainda esse conhecimento, tá? Então, um abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!